Pronto aí? Primeiramente, bom dia mais uma vez. Quero desejar a vocês as boas-vindas. Estão retornando essa semana das férias. Espero que vocês tenham descansado, curtido, aproveitado bastante e tenham retornado aí com gás, energia e vitalidade total para enfrentar esse que é o último ano de vocês do ensino médio. Se tudo der certo, né? Se vocês não fizerem merda, o ano que vem vocês estarão libertos disso aqui. Claro que não vai ser o fim, acredito eu, da carreira de estudos de um de vocês. Muitos vão continuar estudando na faculdade, na universidade, mas pelo menos no ensino médio vocês estarão libertos dessa parte da educação de vocês, chamado de educação básica. E vocês vão agora para a educação superior. Se tudo der certo, claro, né? Se vocês fizerem por onde? Se vocês não fizerem cagar. Mas eu desejo que vocês tenham retornado motivados para que possam conquistar mais esse feito na vida de vocês, que é a conclusão do ensino médio, e que alcem voos ainda mais altos. Beleza? Então vamos lá. No terceiro ano do ensino médio, em filosofia, nós vamos trabalhar a filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea é a filosofia que vai do fim da Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve início em 1789. Quando que começa a Revolução Francesa? Vocês lembram? Qual evento marca o início da Revolução? Da Bastida, né? É um processo revolucionário que dura 10 anos. Vai até 1799 depois de Cristo. Qual evento marca aí o fim da Revolução Francesa? Quem chega ao poder depois da Revolução Francesa na França? Napoleão Bonaparte se torna imperador. Com a chegada de Napoleão Bonaparte, o poder, nós temos início da Idade Moderna e também da filosofia, da Idade Moderna, da filosofia contemporânea e da Idade Contemporânea. Então, na transição do século XVIII para o século XIX. Então, a filosofia contemporânea ela vai desse período, né? Do século XIX até o século XXI, até os nossos dias. O primeiro grande movimento filosófico contemporâneo é o romantismo. O romantismo que começa no final do século XVIII e adentra o século XIX. E o que foi o romantismo? Qual que é a característica do romantismo? Vocês sabem? O romantismo é um movimento cultural, especialmente do século XIX, um movimento cultural que vai se opor a outro movimento cultural, esse do século XVIII. Qual é o movimento cultural que o romantismo se opõe? Do século XVIII. O nacionalismo vai ser uma característica do romantismo. O romantismo vai valorizar o quê? O sentimento. Por isso o romântico. O romântico é quem valoriza os sentimentos, valoriza os sentimentos. Ele vem questionar com isso o movimento anterior aí, do século XVIII. Foi eu? Aí é no campo da literatura, né? Nós temos o realismo e o romantismo como contraposições, mas eu digo como movimento histórico. O século XVIII. O século XVIII é chamado de século do quê? Século das
quê? Qual o movimento que predominou no século XVIII? Iluminismo. E o iluminismo valorizava o quê? As ideias. Qual que é a luz que deve guiar a humanidade? A luz da razão. O romantismo vai dizer o seguinte: o iluminismo, com a sua racionalidade, com o seu racionalismo, transformou o ser humano num ser frio, calculista. O ser humano se tornou semelhante às máquinas da Revolução Industrial. Um ser que só produz, um ser duro, um ser frio. E o ser humano não é só um animal racional. O ser humano é também um animal sentimental. Os românticos, a parte mais essencial do ser humano não é a razão, mas são os sentimentos. Então essa é a briga entre iluminismo e romantismo. A briga entre razão e coração, razão e sentimento. Nessa briga entre razão e coração, o que você segue mais? A razão ou o coração? Por que você segue mais a razão? Você é fria, calculista? Não, porque às vezes o sentimento vai trazer uma liberação. Às vezes eu faço alguma coisa no calor da emoção e é. Mas será que a razão é fonte segura de satisfação? Não, mas também não é processo. Tem gente que é extremamente racionalista, que chega um momento da vida que fala: puta que pariu, eu devia ter seguido mais meu. Assim como tem gente que só segue o coração e fala: puta que pariu, eu devia ter seguido mais a razão. Essa é a briga. O romantismo vem destacar os sentimentos. O homem frio, calculista, um homem chato, ser humano, que só vai pela razão, e fica insuportável, porque ele vira um ser frio e calculista. Tudo ele vai fazer cálculo. Peraí, eu vou entrar nesse relacionamento aqui, mas não porque eu gosto da pessoa, mas é porque a pessoa pode me oferecer. Cálculo. Tem muita gente que vende isso na internet, tem influencers hoje, né? Tem, como é que chama? O que é um cosplay de Karen Kardashian? Fala que as mulheres têm que procurar um milionário. Vocês já viram isso aí? Por quê? É melhor sofrer com dinheiro, né? Sofrer sendo rico em Paris, como chama? Sofrer, você vai sofrer de qualquer forma, seguindo o coração ou seguindo a razão. Mas se você tiver dinheiro, o dinheiro pode, de alguma forma, amenizar o seu sofrimento. Se você sofrer pobre, você tem dinheiro para pagar um psicólogo, um psiquiatra, para poder os remédios você vai tomar para poder esquecer aquela pessoa. O ideal seria o equilíbrio, né? Mas a galera, elas vivem no ser humano, ele gosta de viver de extremo. Não é muita razão, mas muito coração. E quem vai só pelo coração só se ferra também, né? Porque o coração é mestre em nos pregar pés. Faz a gente se apaixonar só por quem vai nos fazer sofrer, né? Peguei uns dois. Passou por isso? Demais, velho. Tem 42 anos de pura, né, experiência disso. Meu primeiro amor, minha primeira paixão, me levou para o seminário. Fez uma decepção tão grande que eu fui ser padre. Falei, não vou mais ser feliz no amor, me ferrei. Aí depois no seminário eu falei, peraí, eu acho que eu estou me precipitando. Eu não preciso abdicar do amor. Nossa. Foi essa, né? Porque aí eu fui pro seminário, no seminário eu fiz filosofia, e filosofia fez com que eu virasse professor. Não foi essa paixão, quando eu tinha 18 anos de idade.
O nome dela é Rafaela Senador. Depois vocês procuram no Instagram. Você saiu? A culpa é dela. Eu estar aqui hoje na sala na aula de filosofia. Né? Ela é responsável. Ela me largou. E aí, eu devia ter vivido como Hugo e Guilherme. Ela me largou e eu não sei rezar. Na verdade, ela me largou, eu estava envolvido demais na igreja, eu fui envolvendo cada vez mais. Aí eu fui rezando cada vez mais. Se fosse milionário, tá fazendo. Pois é, como se... Ou talvez não, talvez tenha dado pior, né? Não sei. Mas eu era um pé rapado. Daqui a pouco não deu certo. Você fez nada errado? Não, o segundo amor, acho que eu sofri mais. O segundo amor eu sofri mais do que o primeiro. O primeiro eu sofri pra caralho, me levou pro seminário. Mas o segundo, eu comecei a ficar sem dormir. Tá tomando remédio pra dormir, não conseguindo. O que o amor faz com ele? Vai seguir o coração. Você vai parar. Eu preservo seu sono. Na foto, eu assim que tem que comer, tem que ter frio. Pois é. Tem que calcular, se ele entrar, na hora que você vê que você está começando a perder a razão, você vaza. Porque se você perder a razão, a chance de você quebrar a cara e se lascar, se ferrar, é gigantesca. Então entra ali, mas vai equilibrando, vai se segurando, vai não entregar tudo. Só bota no meio da água, gostado, depois mistura com eles. Tem que esperar, né? Você tem que... Nem depois de 5 meses da merda também. Uma das minhas últimas namoradas foi só assim... apresentei meus filhos para ela depois de 6 meses. Eu falei, vou vir aqui, esperar para ver se vale a pena apresentar meus filhos. Eu gosto de ficar apresentando todas as mulheres que eu fico com meus filhos. Né? É uma bagunça. O que é isso, pai? Então, só se começar a ficar sério, eu falo, então vamos lá, vou apresentar meus filhos. E deu certo? Oi? Porque eu vou ter que esperar 5 meses para falar te amo, né? Pra poder se entregar. Eu falei, esperei 6. E deu merda. Não tem uma fórmula certa. Se tivesse, seria bom demais, porque se você seguir a fórmula, a receita daria certo. Mas você faz uma coisa, não dá certo. Você tenta fazer outra, não dá certo. Todo novo relacionamento, eu tento ser diferente dos anteriores para elas não me largarem. Mas não adianta, elas largam de jeito. Então, eu acho que o problema sou eu mesmo, não é nem o que eu faço, eu quero fazer. Chega um momento que a minha cara fala, não quero mais, tchau. Você sabe o que você pode fazer para aniversário? Eu fico mais sério sobre psicologia do amor. Na verdade, é um ser humano que é um bicho muito complexo, né, gente? Então, mas o romantismo fala disso, dos sentimentos. Como sentimentos, eles fazem merda. E fez merda também na história da humanidade. Porque um sentimento que o romantismo valorizava é o sentimento do nacionalismo, que é o amor à pátria. O amor à nação. E o que esse nacionalismo levou? Olha a merda que levou. Olha como o sentimento leva a merda. O nacionalismo, o patriotismo levou à Primeira Guerra Mundial. Viu como é que seguiu o sentimento da merda? A merda até na história. O romantismo começou a valorizar a pátria, a nação. E aí a galera ficou tão pilhada desse amor à pátria, começou a criar rivalidade ali com outras nações,
uma querendo ser superior à outra, levou à Primeira Guerra Mundial. O romantismo também valorizava o subjetivismo, ou seja, o sujeito em relação ao objeto, né? Então o sujeito ele é mais importante que o objeto, porque é o sujeito que experimenta os sentimentos. O iluminismo, o racionalismo, as correntes filosóficas anteriores valorizavam o objeto. É importante você conhecer o objeto. Para o romantismo é importante você conhecer o sujeito, porque o sujeito determina a visão do objeto. Não existe um objeto em si. Dependendo dos sentimentos que você tem, o objeto muda. Por exemplo, um professor. O professor é um objeto para vocês, que é um sujeito. Esse objeto professor, para alguns de vocês é visto de uma forma, por outros de outra forma. É o mesmo objeto, mas é o sujeito que tem visão diferente sobre o objeto. O futebol é um objeto. Depende do sujeito que olha esse objeto. Tem sujeito que olha para o objeto de futebol, não se interessa, não tem paixão e sentimento nenhum. Tanto faz no futebol. Para outros, o futebol é coisa muito importante, extremamente importante. Gente que vive do seu time. Eu, enquanto sujeito, já fui mais apaixonado por futebol. Inclusive, era meu sonho de criança ser jogador. Mas hoje, estou cada vez menos. Cada vez menos eu assisto menos jogos do meu time Flamengo para não sofrer. Então, na vacinação, aos 49 do segundo tempo. Ainda bem que eu não assisti, porque senão ia passar raiva não, um jogo inteiro. Agora tem gente que não dá nem o Flamengo. Pode assistir lá que não sofre. Então o que importa é o objeto, o que importa é o sujeito. É o sujeito que determina como será o objeto. Para as pessoas o objeto é muito importante, para as pessoas aquele objeto não tem importância. Para algumas pessoas o objeto elas podem gostar e outras podem não gostar. Isso é o subjetivismo. Tudo depende do sujeito e não do objeto. O liberalismo também, outra corrente filosófica moderna e contemporânea. O romantismo vai incentivar muito o liberalismo por conta das liberdades individuais. Então, o liberalismo é uma corrente filosófica que valoriza as liberdades individuais. Quais liberdades? Liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de comércio, liberdade política. Tudo isso era a bandeira do liberalismo e também do romantismo. O romantismo destaca muito isso. O sujeito, o indivíduo, deve ser livre, poder manifestar as suas paixões, as suas emoções. Inclusive, era isso que pretendia o romantismo. Dar liberdade para que as pessoas pudessem expressar seus sentimentos. Por quê? Porque as pessoas, na época do racionalismo, elas eram muito reprimidas. Sentiam, mas não falavam. Por quê? Por causa da razão, né? Ficavam refreando. Depois a gente vai ver no século XX um grande teórico da psicologia, da psicanálise, que é o fundador, na verdade, da psicanálise, que é o Freud. Ele vai falar sobre isso, quando você reprime os seus sentimentos, quando você reprime as suas emoções,
você acaba desenvolvendo neuroses. Então você tem vontades, desejos, sentimentos e emoções e você as reprime, você vira um sujeito recalcado. Por quê? Porque você não dá vazão, não dá liberdade para as suas emoções e os seus sentimentos. Compreenderam aí o romantismo? Alguma dúvida? A liberdade. Isso aqui está dentro do romantismo. Mas no sinalismo, na obra parte, valorizava o sujeito, as emoções do sujeito. O objeto vai depender do sujeito, como o sujeito se sente em relação ao objeto. Né? A liberdade individual, a liberdade de você poder expressar esses sentimentos, essas emoções. O positivismo é uma corrente filosófica fundada por Augusto Comte. Augusto Comte e o positivismo vão dizer o seguinte: somente a ciência pode resolver os problemas da humanidade. A religião é superstição. A filosofia é teoria muito abstrata. Somente a ciência tem respostas concretas e soluções para os problemas humanos. Então, o positivismo é uma corrente filosófica aqui, fundada por Augusto Comte, que valoriza a ciência. E os ideais do positivismo foram parar na bandeira do Brasil. Ordem e somente a ciência pode colocar ordem na sociedade. E somente a ciência pode nos conduzir ao progresso. Os militares que deram o golpe em Dom Pedro II e proclamaram a República no dia 15 de novembro de 1889, eles eram influenciados pelo positivismo. Augusto Comte. Lembrei.